O outro também foi esclarecido. Põe a foto do Otoniel de Paula para mim aqui, 37 anos, vendedor de maquininhas de celular e também motorista de Uber. Ele desapareceu e a partir daí a polícia passou a buscar informações com relação ao paradeiro dele. Encontraram num dia o carro, depois o corpo dele lá em Ibiporã. Só que estas imagens aí que a polícia teve acesso nas investigações, você está vendo pela primeira vez. Elas mostram a entrada do Otoniel na loja de conveniência de um posto de combustíveis. Esse pode ser o momento em que ele foi visto com vida pela última vez. 2 envolvidos nesse crime já estão presos. Lamartine, a polícia acredita na participação de um terceiro e o crime teria sido cometido pouco depois dele passar por esse posto de combustíveis. Essa é a linha de investigação da polícia. Exato, tanto é que esta aí é possivelmente, como você disse, a última imagem que se tem do Otoniel, gravadas aí pelas câmeras de segurança deste posto de combustíveis. Ele estava entrando na loja de conveniência. Agora, é o seguinte, Juliana, a polícia diz que ele saiu daí, deste local, e depois foi para uma oficina. É bom a gente lembrar que o Otoniel era vendedor de maquininhas de cartões de crédito, ou seja, ele percorria vários estabelecimentos, né, ao longo do dia. Este era o trabalho dele, assim era a rotina dele. Então, possivelmente, nesta oficina também era isso que ele estava fazendo. Vamos, antes da gente comentar exatamente tudo o que aconteceu, vamos acompanhar a reportagem, que eu acho que é mais esclarecedor nesse momento. Aí a gente vai ter os detalhes desta última, digamos, atualização da polícia com relação a este caso. Vamos acompanhar. As imagens das câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostram um dos últimos momentos de Otoniel antes de ser assassinado. Ele estaciona o carro e desce em direção à loja de conveniência. Com uma mochila nas costas, Otoniel anda devagar, mexendo no celular. Ele fica exatos 18 minutos no local e sai caminhando um pouco mais depressa. Otoniel manobra o carro e sai do posto. Ele trabalhava como vendedor de máquinas de cartão de crédito. Era comum passar por vários estabelecimentos durante o dia. Para a polícia, o destino do rapaz, depois que saiu do posto, foi uma oficina mecânica na zona leste de Londrina. As investigações apontaram que é o local onde possivelmente ele foi assassinado. E possivelmente ela tenha sido morta nesse estabelecimento. Antes mesmo já haviam sido presas 2 pessoas, né? Um indivíduo que comprou o veículo e também um indivíduo que estava em poder desse veículo na cidade de Sabaldi. Então, durante essas diligências, nós colhemos as informações, foi realizada uma perícia nesse local. Existem vestígios de sangue no local, elementos compatíveis com sangue. E também, nesse local, foram apreendidas fitas adesivas com as mesmas características de fitas adesivas encontradas em lonas plásticas junto ao corpo da vítima. Então, é mais um indício. Além de que nessas lonas onde foi envolto o corpo da vítima, havia também resquícios de tinta automotiva. O dono da oficina está fora de Londrina, mas a polícia já tem informações sobre o paradeiro dele. O delegado acredita que o homem é o principal suspeito de ter cometido o crime. Outros 2 suspeitos já estão presos. Não foi ouvido, ele deixou a cidade, não foi localizado, mas tudo aponta para que ele seja o autor direto. E agora as diligências continuam para identificar uma pessoa que estava nesse estabelecimento e teria presenciado os fatos. As informações não apontam ele como autor direto, mas ele também não foi localizado, mas já está identificado e as diligências continuam para dissipar todas essas dúvidas que ainda existem, mas que o principal suspeito da morte seria o proprietário desse estabelecimento, que seria uma oficina de funilaria. Bom, a polícia então tem 2 presos, resta um terceiro. Eu estou sentindo também que essa história ainda carece de algumas explicações, né, Guilherme? Porque eu não vi uma grande motivação aí para a prática do crime ainda. Obviamente que a polícia vai buscar mais detalhes e quando a polícia faz esse tipo de divulgação para a imprensa antes do esclarecimento completo, da prisão da última pessoa, que deve se apresentar nas próximas horas,
é óbvio que a polícia tem algumas informações que ela não pode divulgar para não atrapalhar essa sequência dos trabalhos, né? Eu acho que essa história a gente vai demorar um pouquinho para entender ainda com mais detalhes. Principalmente, Juliano, com relação a essa questão da venda do carro, que não ficou um tanto clara, de que alguém estaria interessado no carro dele, e o carro dele não estava à venda, ficou um pouco confuso ali. Mas o fato é que ele foi para esta oficina e aí, como disse o próprio delegado, ele teria sido assassinado na oficina. Depois levaram o corpo aí para aquela região ali de Biporã, que a gente acabou acompanhando ao longo da semana, dessas últimas semanas, né? Portanto, é um caso que está, digamos assim, quase esclarecido, mas faltam alguns detalhes para entender. Porque eu mesmo conversei com a família, Juliano, 2 dias depois que ele sumiu, na verdade, e as pessoas me diziam o seguinte, que ele era um rapaz muito bom, que nunca saía sem avisar para onde estava indo, os horários, era um rapaz de vida tranquila. E, de repente, se vê vítima aí de um crime brutal que ainda não se tem todos os detalhes esclarecidos. Mas, infelizmente, o Otoniel não está mais aqui, né? Ele foi embora, foi assassinado, mas a família precisa, com certeza, de todas as respostas para entender o que aconteceu. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Lamartine. Já volto com você.